E se Deus escolhesse uma jovem frágil, sem estudo, marcada por um acidente quase fatal, para ser profeta de uma geração inteira? E se o que parecia fraqueza fosse justamente o lugar onde o céu decidiu escrever a história? O nome dela, Ellen G. White. Uma menina, frágil. Um acidente quase fatal. Um rosto desfigurado. Nenhum diploma. Apenas dor, silêncio e um chamado divino. Uma cofundadora. Um coração profético. Talentosíssima, ungida, escolhida e moldada em cada detalhe, mesmo em meios às adversidades, assim como o rei Davi, quando matou o leão e o urso, tinha um certo propósito por trás dos fatos. Ellen Gold Armon, antes do casamento. Conhecida como Ellen G. White, nascida em 26 de novembro de 1827, Gorham, Maine, Estados Unidos. Oitava de 8 filhos de Robert e Eunice Armon, uma família metodista humilde, mas extremamente religiosa. Com uma infância marcada por tragédia. Aos 9 anos, Ellen foi atingida no rosto por uma pedra atirada por uma colega de escola. Ficou em coma por semanas, seu rosto deformado e a saúde abalada para sempre. Sua infância foi roubada, mas naquele vazio, Deus começou a escrever outra história. Esse acidente mudou o rumo da vida dela. Nunca mais foi a mesma fisicamente, mas desenvolveu uma vida interior profunda de devoção e fé. Devido ao acidente, Ellen estudou pouco. Formalmente, sua escolaridade não passou da terceira série. Ela tentou retornar à escola após o acidente, mas não conseguiu acompanhar o ritmo por causa das sequelas. Embora não tivesse educação formal avançada, tornou-se uma das mulheres mais prolíficas escritoras da história. Cerca de 100.000 páginas escritas em livros, cartas e artigos. Caminho a Cristo, Steps to Christ, 1892. Ellen diz: a oração é a chave nas mãos da fé que abre os tesouros do céu. O desejado de todas as nações, The Desire of Ages, 1898. Cristo não nos disse para temermos o futuro, mas para confiarmos naquele que governa o futuro. O Grande Conflito, The Great Controversy, 1888-1911. O maior engano de Satanás é levar os homens a crerem que podem ser salvos mesmo vivendo no pecado. Série Conflito dos Séculos, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos. Não há limite ao que o homem pode alcançar quando se esquece de si mesmo e se entrega a Deus. Artigo, Review and Herald, 1881. O maior testemunho para o mundo não é uma teologia refinada, mas uma vida transformada. Cartas Testemunhos para a Igreja, Testimonies for the Church. Não devemos temer a perseguição, mas a indiferença espiritual. Conselhos de Saúde, Counsels on Health. A verdadeira temperança nos ensina a renunciar completamente a tudo que é nocivo, e a usar sabiamente o que é saudável. Fora outras frases de impacto. Cristo não disse para temermos o futuro. Não devemos temer a perseguição. Temperança é renúncia ao nocivo. Mas se tornou uma das autoras mais publicadas da história, em mais de 150 línguas. Na adolescência, enquanto o mundo zombava dos cristãos que esperavam a volta de Cristo em 1844, Ellen estava lá. O grande desapontamento deixou milhares sem fé, mas foi no meio da decepção que a voz de Deus a chamou. A jovem sem estudos se tornou profetisa. Aos 17 anos, veio a primeira visão, um povo fiel, caminhando pela estrada estreita até a cidade celestial. Era o início de um ministério profético que atravessaria gerações. Detalhe poderoso: críticos a acusavam de ignorante sem estudo, mas justamente isso se tornava argumento dos seguidores. Como poderia uma mulher sem formação escrever com tamanha profundidade sem inspiração divina? Aos 12 anos, numa reunião metodista campal, Ellen teve sua primeira experiência espiritual profunda, sentindo-se tão perto de Cristo que o céu parecia aberto. Em 1840, com apenas 13 anos, participou de encontros religiosos que pregavam o retorno iminente de Jesus, movimento millerita, liderado por William Miller. Em 1844 aconteceu o famoso Grande Desapontamento, quando Jesus não voltou na data marcada, 22 de outubro. Muitos abandonaram a fé. Ellen, então com 17 anos, relatou sua primeira visão, um caminho estreito e iluminado que guiava os fiéis ao céu. Esse momento foi o marco do seu ministério profético. Ela se tornou voz de esperança após a decepção, ajudando a reorganizar os crentes em torno do que mais tarde seria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 30 de agosto de 1846, casou-se com James Springer White, um pregador adventista, também ex-millerita.
O casal se tornou uma dupla missionária imparável, viajando, pregando, organizando igrejas e fundando instituições. Tiveram 4 filhos, Henry, Edison, William, Willie e John Herbert, que faleceu bebê. Visões e sonhos. Ellen teria recebido mais de 2.000 visões, muitas vezes acompanhadas de fenômenos físicos. Ela ficava minutos sem respirar, com força sobre-humana. Reforma da saúde, uma de suas maiores ênfases. Em 1863, recebeu uma visão sobre a importância da saúde natural, longe de carnes, álcool, tabaco e estimulantes. Esse movimento inspirou a criação de hospitais, sanatórios e a indústria de alimentos saudáveis. Daqui surge a conexão com John Harvey Kellogg, futuramente, os cereais sucrilhos Kellogg's. Educação cristã. Ellen defendeu escolas que unissem aprendizado acadêmico, espiritualidade e estilo de vida saudável. Foi uma das autoras mais traduzidas da história. Obras principais. O Grande Conflito, 1888. Narrativa do bem contra o mal na história humana. Caminho a Cristo, 1892. Guia espiritual, Jatrad. Em mais 150 línguas. Educação, a ciência do bom viver, patriarcas e profetas, entre outros. Seus escritos abrangiam espiritualidade, educação, saúde, família e profecia. Ellen ficou viúva em 1881, após a morte de James White. Continuou pregando e escrevendo até a idade avançada. Faleceu em 16 de julho de 1915, aos 87 anos, em El Shaven, Califórnia. Hoje, mais de 20 milhões de adventistas em todo o mundo carregam seu legado. Mas sua mensagem não foi para um povo apenas, foi para toda a humanidade. Jesus virá. Prepare-se. Seu funeral reuniu milhares, e jornais seculares reconheceram sua influência como a mulher mais significativa da religião americana do século XIX. Cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje com mais de 22 milhões de membros em mais 200 países. Inspiração para instituições educacionais, mais de 8.000 escolas, universidades, hospitais e clínicas adventistas espalhadas pelo mundo. Sem sequer ter concluído o ensino formal, Ellen escreveu sobre medicina natural, educação e alimentação décadas antes da ciência comprovar. Ela inspirou escolas, hospitais e até a obra do Dr. John Harvey Kellogg, pai dos cereais matinais. Seus escritos alertavam contra álcool, fumo e dieta desregrada, palavras que hoje soam como ciência, mas nasceram de revelações espirituais. Suas visões sobre saúde lançaram as bases da indústria de alimentos saudáveis, indiretamente, da Kellogg's. Reconhecida até por não cristãos como uma das 100 pessoas mais influentes da história dos Estados Unidos, Smithsonian Magazine. E se a vida de Ellen White nos lembrasse que não é a força humana, mas a fraqueza rendida que abre espaço para a eternidade. Não era apenas teoria. Onde Ellen ia, a presença de Deus enchia os lugares. Relatos dizem que, em visões, ela ficava sem respirar por minutos, sustentada apenas pelo Espírito Santo. Era impossível ignorar o peso da eternidade quando ela falava. Uma menina ferida, rejeitada, sem diploma, tornou-se voz profética para o mundo. Ellen G. White não escreveu apenas livros, ela escreveu destinos. Achou interessante a história da Ellen G. White, que inspirou a Kellogg's. Curti e bora compartilhar, comenta. Vamos conversar nos comentários.